a lateral direita, eu acho que é a mais carente, né? Precisa urgentemente do lateral direito do Flamengo. E o Tite acho que vai percebendo isso, mas não vai falar esse tipo de coisa na coletiva. Isso aí ele vai discutir internamente. Aliás, até uma informação, reunião, já falei aqui em outros momentos, né? Reunião para avaliação do elenco, definição de metas para o ano que vem, jogadores, mercado. Ela seria no dia 7, mas deve ser no dia 8, na verdade, que no dia 7 tem lá uma coisa na Federação Carioca para definir tabela de jogos e organizar de uma maneira que o Flamengo deve ir para os Estados Unidos, é quase certo, fazer ali 2 jogos amistosos e passar um período nos Estados Unidos em janeiro, fazer uma pré-temporada. Então, essa reunião que vai envolver o presidente do clube, o vice-futebol, o diretor executivo, o conselho do futebol e a comissão técnica, ela vai acontecer provavelmente no dia 8. O campeonato acaba no dia 6, uma quarta-feira, então deve ser na sexta-feira. Os jogadores já de férias e eles vão conversar sobre a temporada do ano que vem para definir as metas, né? Aí vai ser muito importante que o Flamengo faça uma boa prospecção de mercado e busque jogadores que possam compor o elenco e também faça negociações de alguns que eu acho que não tem por que ficar. Enquanto o Tite falava, o São Paulo fez o gol no último lance com o Caio Paulista e derrotou o Bahia por 1-0, a primeira vitória do São Paulo fora de casa em todo o campeonato. Com isso, o São Paulo mantém o Bahia na zona do rebaixamento. O Bahia e o Vasco saem da zona do rebaixamento. Estava durante a rodada na zona do rebaixamento o Vasco da Gama e agora o Vasco sai da zona do rebaixamento. Eu vou colocar aqui na tela a tabela do Brasileirão pelo SofaScore. Faça o download do aplicativo SofaScore. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, também nesse QR Code que você vê aí na tela, tá? Então, eu vou botar aqui a tabela, subir mais um pouquinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, todos os times estão aí na tela. Então, você vê que lá embaixo, o América rebaixado, o Curitiba rebaixado, Goiás pré-rebaixado, digamos assim. E o Bahia parou nos 41. Veja que o Bahia, nos últimos 5 jogos, o Bahia só venceu 1 e empatou 1. 15 pontos, o Bahia ganhou 4. Terrível, né? O Vasco, desses 15 pontos, pelo menos fez 8, né? Com 2 empates e 2 vitórias. Então, você tem o Vasco com 42, Bahia 41 e o Santos 43. Cruzeiro 44 ainda vai jogar na rodada com o Atlético Paranaense. Então, pode desgarrar de vez, e o Fortaleza com 45 também praticamente livre do risco de rebaixamento. O Vasco, repito, vai pegar o Grêmio, lá em Porto Alegre, o Santos visita o Atlético Paranaense, o Bahia joga contra o América em Minas. Os 3 saem, Bahia, Santos e Vasco, mas o Bahia pega o adversário mais fraco. Aí, na última rodada, o Santos recebe o Fortaleza, o Bahia vai receber o Atlético Mineiro, então o Bahia tem que ganhar de qualquer maneira do América, e o Vasco vai jogar contra o Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro. Então, os jogos são jogos encrencados aí para essas equipes. Uma delas deverá cair, para tudo indica, Bahia, Vasco ou Santos. Cruzeiro tem boas chances, com 3 jogos ainda, de escapar, de conseguir se firmar numa situação aí mais segura que o livre de vez do risco do rebaixamento. Mas o Vasco botou um pé na zona do rebaixamento ontem, hoje o Bahia foi lá e fez assim, não, o Santos também, tira o pé daí. Deixa aqui na beirinha, aqui, mas sem botar o pé lá dentro. Deixa que o Bahia fica lá. E o Bahia voltou para o Z4. Então, o campeonato está muito louco, né, com relação a isso, inclusive. O Eduardo foi expulso do Botafogo aos 32 minutos, tá? E o Éder Ferreira fez contra, o Palmeiras já vencendo agora por 2-0 a equipe do América. E o Gemerson do Curitiba foi expulso também nos acréscimos aqui, então agora o Botafogo tem 10 e também tem 10 homens a equipe do Coxa, tá? Tem 10 homens. E a gente segue aqui com a live. Vamos agora para as mensagens da galera aqui no chat. Mais de 13 mil pessoas. Agradeço a vocês a audiência. Excelente participação aqui da galera toda. Então, quero agradecer a todo mundo que está participando. O José Soares pergunta quantos choques de realidade o Flamengo já teve esse ano. Hoje a torcida apoiou até o fim. Talvez tenha caído a ficha. Cara, a torcida tem que apoiar, cantar mesmo, tudo, manter ali a sua postura e vaiar quando é para vaiar. Mas eu acho que os choques foram vários. E esse foi mais um, porque acho que o mais importante, porque ele acontece numa reta final de campeonato, e a gente percebe que mesmo com a nova comissão técnica, com alguns jogos interessantes que foram feitos recentemente, o Flamengo tem problemas mais profundos, está nas entranhas. O Flamengo tem que abrir mão de alguns jogadores, tem que mudar um pouco o perfil de elenco, não pode ficar refém a vida inteira dos mesmos atletas, tem que mudar a mentalidade, passa da hora, passa da hora. Também o Leonardo Almeida, como pode mudar tanto de um jogo para o outro? Pois é impressionante. E a resposta disso passa também pelo Vitor Seabra aqui, modo banana ou não tático. Não acho que foi modo banana, não. Acho que jogou mal mesmo e o Felipão foi melhor. Montou uma estratégia, foi mais eficiente, o Tite foi muito mal,
o Atlético e o Scolari foram melhores do que o Flamengo e o Tite. Simples assim, muito claramente superiores. Explorando, inclusive, as deficiências de alguns jogadores do Flamengo, né? O Arthur Lois Herédia, Tite dando início à tolerância. A tolerância zero com o jogador rateando. Fez isso nos 3 últimos jogos. Acho positivo. No que respondeu, tira. Elenco mal formado, é evidente. Mais de 1 bilhão e não temos laterais. De fato, ele está sacando os caras, né? Hoje ele sacou o Mateuzinho. Eu acho que poderia sacar no primeiro tempo. Lógico, expõe muito o jogador, mas pelo bem do time já poderia ter saído. Só que entra o Wesley, Arthur, e também faz o que fez, né? Aí tem pode correr. O Milton Batel diz que seria um astronauta se o Wesley jogador. Vamos com calma, que ele é um garoto ainda, né? A gente tem que ter sempre paciência, porque ele tem alguns predicados, mas é um garoto de 19 anos. Então ele precisa melhorar muito. Mas como tem muito tempo, muito novinho, né? Vamos ter um pouco de cautela para não queimar a língua e não ser injusto. O Fred Cheruan, que é membro do canal também, não aguenta mais ver o Mateuzinho, o Wesley e o Thiago Maia com a camisa do Flamengo. O número de jogos importantes foram desequilibrados por falta de nível desse. Alguém ajude. Eu acho que desses 3, eu só ficaria com o Wesley e negociaria os 2 agora no mercado, tanto o Thiago quanto o Mateuzinho. Acho que os jogadores poderiam ser negociados e sigam o caminho e vão embora. O Eduardo Sol, graças à lateral direita, voltamos à realidade. Pois é, os 3 gols foram com falhas dos laterais direitos. Thiago Romero, que ano, não ganharam nem a Taça Guanabara, perderam o último título do ano para o Felipão. Não dou com bumbum quente, Thiago. Por que eu vou dar um bumbum quente? Se eu fosse do seu time, meu irmão. Né? Aí é contigo. Mas obrigado aí pelo superchat. Pelo menos você botou uma graninha aqui que dá para tomar uma cerveja. O Dino Fael. Os caras acham que a gente sofre aqui como torcedor e tal. Pô, pelo amor de Deus, né? Passei muito dessa fase, cara. Hein? Dino Fael. Acho que não dá mais para essa patota 2019. Mas querem ainda dobrar o salário desses caras. Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o próprio Arrasca é de lua. O Arrasca foi muito mal antes. Foi bem marcado, é verdade, mas jogou muito mal. Atuação muito ruim. Fabinho e o USA. Modo banana, acho que não foi modo banana. Jogou mal mesmo. Não foi indolente, preguiçoso. Jogou mal. Tentou, correu, mas muito mal. Mateuzinho Wesley não dá um Léo Moura. O Léo Moura era muito bom, né? Agora é só cumprir tabela. Não é cumprir tabela, não, Fabinho. Tem que buscar a vaga na Copa Libertadores. É fase de grupos ainda. Olha o Arthur de novo aí. Contratação do Gerson até esse momento se mostra um erro. Concordo. Voltou totalmente sem fome, realmente tem nada a provar. Ganhou tudo, está escorando isso. Tem que ser barrado. Tem que ser cobrado. Que é um jogador acomodado, para mim, me parece muito claro. Acha que é mais do que é. Flamante, laterais direitos péssimos, Thiago Maia inexistente. É quase uma unanimidade isso aí, né, Flamante? O Raul Viana, renovação já, time velho. O time não é tão velho, não. Quem é velho ali? O mais velho é o Everton Ribeiro. Davi Luiz, que está machucado. O Thiago Maia não é velho, tem 27 anos. O Gabigol tem 27 anos. Ayrton Lucas, 26. Léo Pereira, 26, 27. Tem vários, 26, 27 anos. O time não é velho, não, cara. Diogo Marice. O Tite é muito refém, como na seleção do esquema com pontas. Era jogo para o 4-4-2 e povoar o meio. Faltou o estudo do adversário. Laterais não existem. Eu concordo. O Tite não pode sempre querer jogar da mesma maneira. Pois talvez fosse, de fato, uma hora de jogar de uma outra forma. Mas ele está meio refém. Assim, ele é refém das escolhas táticas dele, do sistema de jogo que ele opta, não muda. Arthur Lazares novamente. Esses 2 laterais não têm tamanho para jogar nessa posição. São vencidos constantemente em bolas aéreas. Thiago Maia também é outro que também está muito mal. O Cristiano Felipe. O Rossi fez uma defesa difícil. Os gols acho que ele não teve culpa. O primeiro, acho que ele foi surpreendido pela postura do Mateuzinho, que a bola era do Mateuzinho. De repente, ele viu o Paulinho na cara dele. E o outro, o Edenilson correu livre, saiu cara a cara e finalizou muito bem. Não acho que ele teve culpa, não. Embora seja um goleiro sujeito a chuvas e trovoadas. Arthur Tony Dandel. O Atlético foi muito bem hoje, fez uma ótima partida. É o time do Felipão, um time que marca forte, um time que joga muito à base de contra-golpe e bola longa, está explorando muito bem o potencial dos seus jogadores de frente, especialmente o Hulk e o Paulinho, que está fazendo um campeonato excelente. Ele é um ótimo jogador, né? Artilheiro do campeonato, fez gol do Flamengo nos 2 turnos, na derrota em Belo Horizonte 2-1, ele abriu o placar, o Flamengo virou e marcou outro gol hoje. O Paulinho é um ótimo jogador, está numa ótima fase. O Atlético foi muito bem e deverá ser o vice-campeão brasileiro, pelo jeito. Tudo indica que, a não ser que o Botafogo consiga aí uma vitória contra o Coritiba e depois siga em frente. O Botafogo está empatando com o Coritiba, os 2 times com 10 homens em campo.